Hoje iniciamos o primeiro livro de Reis, capítulo 1. Quando o rei Davi ficou velho, já de idade bem avançada, quase não saía da cama, e por mais que pusessem cobertores sobre ele, não conseguiam aquecê-lo. Então os ajudantes do rei lhe disseram: Vamos encontrar uma moça virgem que sirva de companheira para o rei e cuide dele. Ela se deitará nos seus braços a fim de aquecer o rei. Então andaram pelo país por todos os cantos a fim de encontrar uma moça que fosse bonita. Finalmente encontraram Abisaque, uma sunamita. Trouxeram a moça ao rei. A jovem era muito bonita. Ela cuidava do rei e o servia, porém ele não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Davi, cuja mãe se chamava Agite, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Ele alugou carruagens e homens que dirigissem essas carruagens. Providenciou também 50 homens que corressem pelas ruas à frente dele como se fossem soldados da infantaria real. Seu pai, o rei Davi, nunca o havia contrariado, perguntando: Por que você age assim? Adonias era um homem de bela aparência. Ele era o irmão de Absalão, que nasceu logo depois dele. Adonias conquistou a confiança de Joabe, filho de Zeruia, e do sacerdote Abiatar, e eles concordaram em ajudar o jovem a tornar-se rei. Mas, dentre os que permaneceram fiéis ao rei Davi e se recusaram a seguir Adonias, estavam os sacerdotes Zadoque e Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi. Adonias foi a En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos, junto à pedra de Zoelete. Então convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os conselheiros do palácio real de Judá, pedindo a eles que viessem para a sua festa de coroação. Porém, não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial do rei, nem mesmo seu irmão Salomão. Então, o profeta Natã foi procurar Batseba, mãe de Salomão, e perguntou a ela: Você ainda não sabe que Adonias, filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Se você quiser salvar a sua própria vida e a vida de seu filho Salomão, faça exatamente o que lhe digo. Vá depressa ao rei Davi e pergunte a ele: Meu senhor, lembra-se da promessa que fez a sua serva de que meu filho Salomão seria o próximo rei e que ele se assentaria no seu trono? Então, como é que Adonias já se tornou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu chegarei e direi que é verdade tudo o que você disse. Então, ela entrou no quarto do rei, já bem velho, onde a sunamita Abisaque cuidava dele. Batseba se inclinou diante dele com o rosto no chão. O que você quer? Perguntou o rei. Ela respondeu: Meu senhor, o senhor jurou a esta sua serva, pelo Senhor, o seu Deus. Seu filho Salomão será o próximo rei, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias é o novo rei, e o Senhor nem sequer sabe disso. Ele ofereceu sacrifícios de bois, novilhos, gordos e ovelhas, e além disso convidou todos os irmãos, o sacerdote Abiatar e o comandante do exército Joabe, mas não convidou o seu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, todos os olhos de Israel estão esperando a sua decisão para saber quem sucederá o rei, meu senhor, no trono. Se o rei, meu senhor, não agir depressa, meu filho Salomão e eu seremos tratados como culpados logo depois da sua morte. Enquanto ela falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os ajudantes do rei disseram a ele: Está aí o profeta Natã, que deseja vê-lo. Natã entrou e se inclinou diante do rei, com o rosto no chão, e perguntou: Ó rei, meu senhor, foi o senhor quem nomeou Adonias para ser o próximo rei? Foi ele que o rei escolheu para sentar-se no trono real? Hoje ele celebrou a sua coroação, oferecendo sacrifícios de bois e novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para comparecerem à festa. Também convidou o comandante Joabe e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele, celebrando: Viva o rei Adonias! Porém, o sacerdote Zadoque, Benaia, filho de Joiada, o seu servo Salomão e eu não fomos convidados. Será que o rei, meu senhor, aprovou, sem que seus conselheiros soubessem, quem seria o sucessor do trono do rei, meu senhor? Chamem Batseba, ordenou o rei Davi. Então ela voltou e se pôs em pé diante dele. E o rei jurou:
Assim como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, declaro que seu filho Salomão será o próximo rei e se assentará no meu trono, exatamente como jurei a você perante o Senhor, o Deus de Israel. Então, Batseba se inclinou novamente diante do rei com o rosto no chão e exclamou: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi deu a seguinte ordem: Chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegarem à presença do rei, ele lhes disse: Levem Salomão e meus conselheiros a Giom. Salomão deve ir montado na minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã devem derramar óleo sobre a cabeça dele e ungí-lo rei sobre Israel. Depois, toquem as trombetas e gritem: Viva o rei Salomão! Quando vocês trouxerem Salomão de volta para cá, façam com que ele se assente no meu trono como um novo rei, porque foi ele que eu indiquei para ser o rei de Israel e de Judá. Que assim seja, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Respondeu Benaia e disse mais: Que o Senhor esteja com Salomão, como esteve com o rei, meu senhor, e que torne o seu trono ainda maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal de Davi, isto é, os queretitas e os peletitas, levaram Salomão a Giom. Salomão ia montado na mula que pertencia ao rei Davi. Em Giom, o sacerdote Zadok pegou um vaso de óleo sagrado trazido do tabernáculo e despejou o óleo sobre Salomão. Fizeram tocar as trombetas e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todos eles voltaram com Salomão para Jerusalém e por todo o caminho vieram tocando flauta e celebrando de tal forma que o chão tremia com seu barulho. Adonias e os seus convidados ouviram aquela agitação e gritaria, bem na hora em que terminavam o banquete. Ao ouvir o toque de trombeta, Joabe perguntou: O que está acontecendo? Por que a cidade está nessa agitação? Enquanto ele ainda falava, Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, chegou correndo. Entre, Adonias, disse a ele, pois você é um homem bom, você deve estar trazendo boas notícias. Nosso senhor, o rei Davi, declarou que Salomão é o rei. Jonatan gritou. O rei mandou que ele fosse a Giom com o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada, protegido pelos queretitas e peletitas, e ele ia montado na mula que pertence ao rei. Depois, o sacerdote Zadok e o profeta Natã despejaram óleo sobre a cabeça dele como novo rei em Giom. Eles acabam de voltar e a cidade toda está comemorando. Todo esse barulho é por isso. Salomão está sentado no trono e todos os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo que o Deus do rei Davi torne o nome de Salomão ainda mais famoso do que o seu. Que Deus faça o reinado de Salomão ainda maior do que o reinado do rei Davi. E o rei se inclinou na cama e orou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que escolheu um de meus filhos para sentar-se no meu trono e permitiu que os meus olhos o vissem hoje. Então, Adonias e seus convidados saíram correndo da mesa do banquete e fugiram de medo. Eles trataram de salvar as suas vidas. Adonias correu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar. Quando Salomão soube que Adonias estava com medo dele, estava agarrado nos chifres do altar, dizendo que o rei Salomão jure hoje que não matará o seu servo com a espada. Ele respondeu: Se ele se comportar bem, não cairá um só fio de cabelo de sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então Salomão mandou buscar Adonias, e os mensageiros fizeram com que ele descesse do altar. Ele veio e se inclinou diante do rei. E Salomão disse a Adonias: Vá para a sua casa.